Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Você já se fez essa pergunta? Qual o sentido da vida? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Se seu filho, sua filha chegasse para você e falasse: pai, mãe, qual o sentido da vida? O que você ia falar para ele? Qual a sua resposta? Segundo a Educação em Valores Humanos, o sentido da vida de todos nós é que todos nós viemos ao mundo para aperfeiçoar como ser humano. É como se a gente chegasse aqui no mundo como uma pedra bruta e devêssemos sair daqui uma pedra lapidada, ou seja, um ser humano melhor. Como um ser humano melhor? Um ser humano com mais virtudes, com poucos defeitos. E onde, quando, como que a gente vai lapidando esses defeitos? Segundo a Educação em Valores Humanos, é justamente ao passar por problemas, por desafios na vida. A Educação em Valores Humanos nos ensina que problemas, desafios, dificuldades, nós não devemos entendê-los como castigo, inveja, olho grande, falta de sorte, e sim devemos entendê-los como oportunidade de transformação, de nos tornarmos um ser humano melhor. Uma história que ensina bem a lidar com o sentido da vida de uma forma adequada é a seguinte: era uma vez uma garotinha que chegou para a mãe e falou assim: mãe, a vida tem tanto problema, mãe, como é que a gente lida com eles? E a mãe falou, e a mãe era uma cozinheira muito sábia, aí ela pegou 3 panelas de água quente, colocou ovo, cenoura e pó de café, deixou fervendo 20 minutos e pediu para a menina experimentar. E a menina experimentou. Falou: mãe, o ovo endureceu, a cenoura amoleceu, o café transformou a água. Aí a mãe falou: pois é, minha filha, o sofrimento na vida da gente, que nem essa água quente aí, ó, fere e faz a gente sofrer. Porém, a nossa reação, minha filha, pode ser como a da cenoura, que é quando a gente passa por um sofrimento e fragiliza, entrega os pontos. Ou podemos ter reação do ovo, que ficamos bravos, nervosos, impacientes, intolerantes. Ou podemos ter a reação do pó de café. Quanto mais quente a água, melhor o café. Café é quando passamos por uma situação difícil. Podemos até ter momentaneamente reação do ovo ou da cenoura, porque ninguém está 100% preparado para nada, para logo em seguida desenvolver alguma virtude, aprender algo, nos transformar em alguém melhor, que é virando pó de café. Como é que você tem reagido aos desafios da vida? Tem sido o ovo, a cenoura ou o pó de café? Bom, embora a gente não possa fazer um novo começo na nossa vida, sempre é possível fazer um novo fim. Se até hoje você tem reagido como ovo ou cenoura, como seria você de hoje em diante reagindo aos desafios da vida como um pó de café? Bom, a psicologia ela tem falado muito, tem estudado uma questão que a gente chama de resiliência. A resiliência é a capacidade de superação do ser humano. E toda pessoa resiliente tem uma característica fundamental, podemos entender que essa característica mais importante, que é toda pessoa resiliente, ela tem uma visão profunda e não uma visão superficial do sentido da vida. Gente, nós confundimos metas na vida, como casar, ter filho, trabalhar, comprar casa, carro. Isso são metas. Nós confundimos metas com o sentido da vida. O sentido da vida é uma coisa, as metas na vida são outra coisa. O sentido da vida é que viemos no mundo para aperfeiçoar como ser humano, nos transformar em um ser humano melhor. Então, o que uma pessoa resiliente faz? O que uma pessoa resiliente faz diante dos problemas, diante dos desafios da vida? Ela vai buscar crescer com eles, porque ela tem claro que o sentido da vida dela é que ela veio aqui para ser um ser humano melhor. Isso é a coisa mais importante da vida dela. Porém, ela considera que as metas em todas as áreas da vida também fazem parte da vida, mas não viemos aqui para isso. Então, é como se a gente trocasse as bolas. As metas da nossa vida são importantes, mas o sentido da nossa vida é essencial. O essencial é mais do que importante. Bom, gente, a partir do que a gente está falando aqui, é importante a gente parar, refletir, ainda mais agora que a gente está chegando aí no final do ano, ainda mais agora que a gente está chegando ao final do ano, como é que você tem levado a sua vida? Qual o sentido da tua vida? Se você nunca se fez essa pergunta, qual o sentido da vida? Pode ser que você esteja levando uma vida sem sentido, ou então com um sentido superficial.
E uma pessoa resiliente, ela só consegue ser resiliente, ou seja, ela só consegue passar por desafios, superá-los e crescer com eles, se ela tiver uma visão profunda da vida. Portanto, se tem algo que você pode aprender, que você pode ensinar para seus filhos, é entender um sentido, entender a vida como tendo um sentido profundo. Colocar, gente, como a coisa mais importante é você ser um ser humano melhor a cada dia. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Uma metáfora que eu gosto de falar, gosto de explicar, e que ela vai deixar bem claro esse sentido da vida, é a lição da borboleta, que é uma das minhas preferidas. Era uma vez um rapaz que ele estava sentado no banco da praça, e ele viu uma lagarta lá, do bicho da seda, e a lagarta estava se esforçando para passar pelo orifício. Ele viu que ela estava se esforçando demais, aí ele quis ajudá-la, foi lá e cortou o casulo. Só que ele não sabia que aquele esforço que a lagarta faz para sair do casulo era um esforço necessário para um líquido que ela tem para as asas, fortalecesse as asas e ela conseguisse voar. Quando ele cortou o casulo, ele impediu que ela fizesse o esforço necessário. Daí ela ficou aleijada, com as asinhas murchas, não conseguiu voar. No final dessa história fala, algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos. Se a vida permitisse que a gente passasse por ela sem enfrentar desafio nenhum, a gente ficaria aleijado. E no final dessa história também diz o seguinte: eu pedi força e Deus me deu dificuldade para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para enfrentar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores a Deus, mas Ele me deu foi oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas eu recebi tudo de que eu precisava para eu desenvolver uma virtude que me faltava, para me aperfeiçoar como ser humano e cumprir com o sentido da vida, que é que viemos no mundo para aperfeiçoar como ser humano. Por isso, gente, que a pessoa resiliente, ela não pergunta por que eu estou passando por isso, ela pergunta para que eu estou passando por isso, seja qual for o desafio que ela esteja passando, seja uma dificuldade no relacionamento, um problema financeiro, seja um problema de saúde, a perda de uma pessoa querida através de morte ou de separação, ou seja, algum problema com ela mesma. A pessoa resiliente, ela não pergunta por quê, ela pergunta para que eu estou passando por isso, para que eu aprenda o quê, para que eu me transforme em que pessoa, para que eu desenvolva qual virtude dentro de mim. Troque o porquê pelo para quê. Um fazendeiro tinha apenas um cavalo, e certo dia o cavalo desapareceu. Ele ficou muito triste e foi procurar o sábio da aldeia para contar-lhe o ocorrido. Ao perceber a tristeza do fazendeiro, o sábio resolveu ensiná-lo a lidar com as coisas ruins e inesperadas que nos acontecem vez ou outra. Meu filho, sempre que algo ruim acontecer, pergunte-se, para quê? Disse o sábio. Nunca pergunte o porquê. Lembre-se de não julgar as coisas que lhe acontecerem, pois elas tanto podem ser sorte quanto azar. Faça isso por um tempo, depois volte a me procurar. O fazendeiro foi embora e começou a colocar em prática o ensinamento recebido. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo consigo mais 10 cavalos selvagens. Logo, todos os aldeões começaram a dizer que ele tinha muita sorte. Lembrando-se do sábio, o fazendeiro tentou não julgar a situação e descobrir para que aquilo estava acontecendo, evitando perguntar-lhe o porquê de tal acontecimento. 3 dias depois, o filho do fazendeiro resolveu domar os cavalos selvagens e caiu, quebrando a perna. Os aldeões dessa vez comentaram seu azar, pois seu único filho quebrara a perna ao domar os cavalos. Novamente o fazendeiro lembrou-se do sábio e evitou julgar a situação, limitando-se a respeitar os fatos da vida e questionando para que aquilo estava acontecendo. 3 dias mais tarde, as tropas reais chegaram à aldeia, convocaram todos os homens jovens e saudáveis para a guerra que se iniciara. Como o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada, ele foi o único a permanecer na aldeia. Logo depois, o fazendeiro foi até o sábio, que lhe contou tudo o que havia acontecido. O sábio então disse-lhe: meu filho, o seu cavalo sumiu para quê? Para me trazer outros 10 cavalos, respondeu o fazendeiro. E para que você recebeu 10 cavalos? Para meu filho tentar domá-los e quebrar a perna. E para que seu filho quebrou a perna? Questionou o sábio. Para não ir para a guerra e ficar vivo. Ensinamento: a vida é como a montagem de um quebra-cabeça, e com o tempo todas as peças se encaixam.
Assim como as peças são necessárias para se completar o quebra-cabeça, os fatos da vida também são necessários para que a vida se complete. Na vida e no quebra-cabeça, cada uma dessas peças ou fatos tem sua utilidade. Pode ser que estejam ali para que aprendamos algo, para que desenvolvamos uma virtude por meio do exercício da vivência da situação. Por isso, não devemos julgar o que nos acontece, pois pode ser azar ou sorte, mas sempre terá uma utilidade. Às vezes, não conseguimos entender a utilidade de alguns fatos, pois outras peças continuam faltando, e só conseguimos entender o quebra-cabeça da vida depois de ter sido montado. Bom, gente, então é isso que eu queria falar para vocês, fazer a gente parar um pouquinho para refletir sobre o sentido da vida. Procuro de hoje em diante ter uma visão profunda do sentido da vida, que com certeza você vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa resiliente, ok? Bom, lembrando a todos que os nossos programas, Manual de Vida, estão disponíveis aí no site da Rádio Tia Flutone, www.radiotiaflutone.com.br, e no site do projeto, www.projetovaloreshumanos.com.br. Bom dia a todos e até semana que vem.